Bom, agora vamos dar uma atenção especial a esse último assunto de colapso por rasgamento, porque tem alguns detalhes aqui que precisam ficar muito bem entendidos, né? Coloquei aqui algumas figuras só para ilustrar, né, de um estudo acadêmico que eu fiz num software de elementos finitos, no qual a gente consegue verificar a distribuição de tensões e o nível de deslocamento. A fórmula é essa aqui, né? Mas, como a gente tinha falado antes, a fórmula é simples. O grande cuidado que a gente tem que ter são com o cálculo das áreas que a gente vai ter que desenvolver para cada caso. Então, não é uma fórmula padrão para se encontrar essas áreas. Vai depender muito do contexto no qual a conexão está sendo apresentada. Então aqui a gente tem algumas situações típicas, né, conforme indicado na NBR. Então a gente tem a indicação, vocês podem ver, AV e AT. Né? O que significa AV e AT? AV é a área que está submetida ao cisalhamento e AT é a área que está submetida à tração. Então, inevitavelmente, a gente vai ter as duas situações ocorrendo simultaneamente. A gente vai ter o cisalhamento e a tração numa situação de colapso por rasgamento. E como é que a gente faz para identificar cada uma delas? O que vai nos ajudar a identificar cada tipo de solicitação é a direção da carga. Então, a direção da carga vai acabar nos revelando aonde a gente vai ter a tração e aonde a gente vai ter o cisalhamento. Então vamos ver esse primeiro caso aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, a carga ela é vertical. Então repara, a chapa ela está sendo rasgada aqui e mais aqui embaixo. Então vai ser sempre assim. Aquele pedaço que está sendo rasgado, né, no sentido de aplicação da carga, está sendo rasgado por cisalhamento. Então vou colocar aqui em vermelho, ó. Esse pedaço aqui da chapa está sendo rasgado por cisalhamento. E vou colocar em azul esse pedacinho aqui de baixo que está sendo rasgado por tração, porque ele está perpendicular ao sentido de aplicação da carga. Bom, nessa outra figura aqui, a gente já tem a aplicação da carga na horizontal. Então, quem tiver, né, no mesmo sentido, né, um pedaço de chapa que estivesse sendo rasgado na direção da carga, está sofrendo um cisalhamento. E o outro pedaço que estiver perpendicular está sofrendo o quê? Um rasgamento por conta de tração. Então temos duas conexões parafusadas e duas soldadas. O fenômeno é o mesmo. Então, repare, a carga aqui está na horizontal. Então, esse pedaço aqui, ó, da chapa está submetido, né, a um eventual rasgamento causado por cisalhamento. E esse outro pedaço que está perpendicular está sofrendo um eventual, né, rasgamento causado por tração, porque está perpendicular ao sentido de aplicação da carga. O mesmo vale para esse último desenho aqui. Aqui, conforme a gente tinha falado antes, são figuras que ilustram para a gente situações típicas de uso do CTS com valor 1 e com valor de 0,5. Então esse CTS ele representa a maneira como a tensão é distribuída na seção da ligação. Então na maior parte dos casos em que a gente trabalha, a gente tem essa distribuição de maneira uniforme, onde esse CTS ele é 1. Mas nem sempre vai ser, né? E quando isso acontecer, a gente vai estar trabalhando com ele
com um valor de 0,5, né? Mas vocês podem ficar tranquilo que essa informação ela vai ser colocada no enunciado da questão, tá? E quando não for colocado nenhuma informação referente ao valor de CTS, você vai considerar como sendo 1. E para fechar essa parte teórica, a gente não pode esquecer de levar em consideração a verificação da esbeltez, né? Então, por uma questão normativa, né, a gente tem que fazer essa verificação no final. Depois de todo o cálculo feito, né, no final a gente faz essa verificação. É uma verificação simples, não tem nada demais, mas que precisa ser respeitada. E de acordo com a norma NBR 8800, ela diz que esse valor limite de esbeltez tem que ser menor ou igual a 300, né? Então a gente tem que estar dentro desse limite. Se ultrapassar, a gente não pode utilizar aquele perfil. A gente tem que buscar um outro perfil no qual essa limitação esteja atendida. Então a gente vai pegar o coeficiente de flambagem, multiplicar pelo comprimento da barra e dividir pelo raio mínimo de geração do perfil. Esse resultado ele é adimensional, né? Não tem unidade, haja visto que o comprimento, a unidade de comprimento tem que estar na mesma unidade do raio de giração. Então no final isso não vai te dar unidade nenhuma e tem que ficar abaixo ou igual a 300 para que você possa fazer uso desse perfil.